disse, quando tiver 2, 3 reunidos, Ele está no meio. Glória a Deus. Glória a Deus pelas vidas que estão presentes, pelas aquelas que virão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos hoje pregar sobre o diálogo. E nós vamos falar sobre o diálogo entre a mulher e a serpente, que está escrito em Gênesis. Observa uma conversa entre Eva e a cobra. E o que é que nós vamos aprender sobre isso? Entre a conversa de Eva e a cobra. Tem muito ensinamento. E um deles é cuidado com a conversa da serpente. Cuidado com a conversa da cobra. E muitas pessoas por aí estão sendo usadas pela serpente, que é o diabo, para derrubar o homem, para derrubar o ser humano. Mas Deus, Ele sempre nos avisa, todas as coisas, Deus nos avisa, porque Deus, Ele é a nossa direção. Deus, Ele tem cuidado da gente. E antes do capítulo 3 de Gênesis, a gente vê lá uma instrução de Deus para Adão. E consequentemente para Eva. Deus falou para Adão, consequentemente para Eva. Deus diz assim: de todas as árvores que estão no jardim, vocês podem comer. Mas teve uma árvore que eles não poderiam comer, não é verdade? E Deus disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não coma. Deus instruiu. Deus disse: você pode isso e você não pode aquilo. Porque Deus, Ele sabe o futuro, Ele sabe das consequências. Então Ele sempre nos instrui para que nós tenhamos uma vida boa e sossegada. Deus sempre está nos mostrando o caminho. É esse que eu quero que você vá, é esse que eu quero que você não vá. Então Deus instruiu Adão: olha, Adão, está vendo tudo isso? É seu. Coma disso, coma disso, coma disso. Mas desse você não pode comer. Tudo bem. Adão ouviu, Eva também sabia. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 3 que a serpente era o animal mais sagaz, astuto que existia naquele jardim. Imagino eu que enquanto Eva andava pelo jardim, passeava, ela estava observando Eva. Ela chegou para Eva e começou a conversar, a ter um diálogo com Eva. No versículo 1 diz assim: a serpente mais sagaz que todos os animais que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja só, Deus já tinha dito que não era para comer? Já. Mas a serpente chegou para Eva e disse: Deus disse que não era para comer? Essa pergunta pode trazer uma dúvida. Será que Deus disse que era para não comer, para comer? Pode ter gerado em Eva uma curiosidade. Aí Eva disse para ela: Deus disse, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, não tocareis nele, para que não morrais. Veja, Deus disse que não era para comer. Deus não falou não tocar. A pergunta de Eva lá, da serpente atrás, já gerou uma certa confusão em Eva. Ela disse: não é para comer nem para tocar. Mas Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Eva já começou a acrescentar coisas no diálogo com a cobra que Deus não tinha falado. O que é que eu trago para nós? Nós temos que ter muito cuidado com perguntas, comentários que induzam a dúvida
que induz a nos levar a dizer coisas que não foram ditas. Porque quando a pessoa é induzida ao erro e ela começa a dar ouvidos, a tendência é cair. Então eu digo, cuidado com o diálogo com a serpente. A serpente, queridos, é qualquer pessoa. Não é a pessoa em si que é uma cobra, mas a conversação, a vida que a pessoa tem, pode levar a outra a ter práticas contrárias à palavra de Deus. Nós temos que ficar com aquilo que diz a Bíblia, com aquilo que diz a palavra do Senhor. Deus disse lá no capítulo 2, não coma. A ordem estava dada. Mas aí vem o diabo e diz, será? Por quê? Começa a ter conversinha e Eva dando ouvidos. A serpente começou a perceber que Eva estava dando ouvidos àquela conversa. Aí Eva disse, não, nós não podemos comer e nem tocar. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Eva já começou a acrescentar coisas. Então vamos ter cuidado para não acrescentarmos coisas em cima do que Deus já te falou. O que Deus te falou é real, é isso e é isso, acabou. Não precisa estar acrescentando nada, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. E no capítulo 5, aí a serpente começou, veja só. Olha o conselho. Cuidado com os conselhos fora da palavra de Deus. Com as propostas, com os comentários, com o que a gente assiste. Tudo isso é conversação de serpente. O que é que estamos assistindo? O que é que estamos conversando? Com quem estamos dialogando? Que tipo de conversa nós estamos tendo? Nós estamos transmitindo? O que é que a gente está ouvindo? Os nossos ouvidos, a nossa boca, é para fazer aquilo que Deus nos direciona a fazer. É para ouvir aquilo que é agradável a nós, agradável ao Senhor. Se o diálogo está fugindo da direção de Deus, epa, peraí, isso aqui não dá para mim não. Seja na escola, seja na faculdade, seja em casa, seja o que eu assisto na internet, na televisão. A internet está aí, ó, cheia de serpentes, de cobras, para que a pessoa dê ouvidos. Cheia de coisas que induzem a pessoa ao erro, ao pecado, a sair daquilo que Deus já falou. A Bíblia diz, fuja da imoralidade. Mas a internet, a televisão, as programações estão aí, induzindo a pessoa à imoralidade. Conversações que são contrárias à palavra de Deus. A Bíblia diz, não minta. Mas sempre tem alguém, um amigo, né? Ah, mas o que é que tem? O que é que tem? Ninguém está vendo não, rapaz, vai. Isso acontece muito em escola. Principalmente em escola, em faculdade, em escola de ensino médio, principalmente. A gente anda e as pessoas, muita gente está sempre fazendo alguma coisa errada e tentando induzir, mas a gente tem que estar, pé firme. Pé firme, não, Deus me disse para eu não fazer. Deus diz para eu não mentir, para eu não roubar, para eu não enganar. Então eu vou estar firme com o que diz a palavra de Deus. Eu não vou dar ouvidos à serpente. Eu não quero nem conversa com a serpente, não quero nem dialogar. Porque aquela conversa não está de acordo com o que me orienta a palavra de Deus. Não é verdade? Então, lá no versículo 4 e o 5, diz assim, olha. Então a serpente disse à mulher, certamente você não vai morrer. Peraí, mas o que foi que Deus disse? Morre. Se comer, morre. Aí vem o diabo e diz, não, se você comer, você não morre não, menina. Oxi, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Olha para isso. Apresentando
bandejas, apresentando coisas boas, entre aspas. É isso que o diabo faz. Ele tenta apresentar coisas boas, aparentemente boas. Mas não é. Quando ela diz assim, não, você não vai morrer. Olha só o que vai acontecer. Você vai conhecer o bem e o mal. Gente, muita coisa. Olha, isso acontece muito na vida. Se você fizer, não se preocupe não, você vai ter mais conhecimento. Se você fizer, você vai ter mais aprendizado. Peraí, mas se eu fizer, é fora do que Deus já me disse? Não, se for, esse aprendizado, esse conhecimento não é digno que eu faça. Porque o meu Deus já me disse para eu não fazer, está escrito, para eu não fazer isso. Então, independente do conhecimento, né, que eu vá ter, não condiz com a minha conduta, nem com o que está escrito na palavra de Deus. Então, a serpente começou a induzir Eva a comer do fruto. E como ela percebeu que Eva estava caindo na conversa, o diálogo continuou. Então, meus queridos, um conselho: não dê ouvidos a serpentes, a conversas fora da palavra de Deus. Porque o final disso é a queda. O final disso é o pecado, é o erro, é a prática. Por quê? Porque está dando ouvidos. Aí vem um diálogo ali, vem uma proposta lá, né? E aí, cara, e aí, meu irmão, vamos fazer isso? Não, a Bíblia diz que não, mas a pessoa insiste. E o que é que tem? Olha, gente, eu costumo dizer, esse tal de o que é que tem derruba muita gente. Mas o que é que tem? O que é que tem é contrário à Bíblia? Diz não. Logo, não. Então, após o comentário da serpente, quando a serpente começou a dizer assim, olha, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Eva começou a olhar para o fruto com outro olhar. Ela começou a olhar. Eva olhou para o fruto olhou para Eva. Ela já sabia que estava ali aquele fruto, que era agradável, que Deus colocou, mas ela começou a ter um olhar diferente. Ela começou a desejar a comer do fruto, daquilo que Deus disse que não era para comer. Então, se ficarmos dando ouvidos a diálogos, a conversas fora da palavra de Deus, a gente começa a ter um olhar diferente, começa a pensar diferente. Mas será que é verdade? Será que realmente Deus vai achar ruim eu fazer isso? Muitas das vezes a gente até pensa assim, mas eu vou fazer o bem, mentindo, né? Eu vou mentir para fazer o bem. Não, mas eu vou pegar isso aqui para fazer o bem. Não existe bem e mal no mesmo espaço. Ou é errado ou é certo. Se for pegar escondido, enganando, mentindo, se for engano, é pecado e é errado. Então, quando a serpente começou a dizer, olha, se você comer, você não vai morrer, você vai ser conhecedora, Eva começou a olhar para o fruto. Eu leio aqui e fico imaginando Eva lá olhando para o fruto. E não é que é bonito, deve ser saboroso, eita, deve ser bom. O pensamento dela começou a ficar diferente, a mudar, por causa da conversa com a cobra, com a serpente. Quando ela começou a olhar diferente para o fruto, ela fez o quê? Comeu. Ela comeu. Simplesmente ela comeu daquilo que Deus disse, não coma. Queridos, quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz sim, é sim. Fique certo e tranquilo.
Peraí, se Deus me disse não, pode ser, acontecer o que acontecer, pode quem quiser vir falar, mas eu vou permanecer com a palavra de Deus. E se Deus diz assim, é sim, não se preocupe, é sim. Por mais que venha alguém, rapaz, você tem certeza? Tem, porque Deus me disse que é sim. Fiquemos sempre com o que diz a palavra do Senhor, com o que diz a Bíblia. Quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos do Senhor, a gente não tem problema, a gente não tem erro. E por mais que aconteçam circunstâncias, que ainda estamos nessa terra, né? Pode acontecer circunstâncias adversas, o nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor, vai nos orientar. Amém, glória a Deus. Então, se é contrário à Bíblia, a resposta é não. Eu não quero, eu não vou fazer, porque Deus me disse que não. Está escrito, queridos, lá em Salmos 1, para nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, para não nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores. Então, é conselho para a gente. Mas há propostas da cobra, da serpente, a proposta do diabo, para que nos assentemos nas rodas dos escarnecedores, andarmos no caminho dos pecadores. Há propostas, mas a Bíblia diz, não ande, não sente. Então eu vou ficar com o que diz a Bíblia. Não vou fazer. Isso mesmo. Porque a Bíblia é o nosso guia. A Bíblia, a palavra de Deus, eu costumo dizer, é o nosso manual de vida. Quer viver bem, tranquilo e sossegado? Está aqui. Quando a pessoa quer fazer um bolo e ela não sabe fazer, o que é que ela pega? Uma receita, né? Se ela seguir direitinho, passo a passo, ela vai fazer um bolo gostoso. Então, para viver bem, de acordo com o que Deus quer, não tem outro meio. É a palavra. É a palavra de Deus. Então a gente tem que andar segundo a palavra do Senhor. E quando Eva começou a ter aquele olhar para o fruto que comeu, ela comeu, o que foi que ela fez? Ela deu a Adão. Tome. É de mamãe. Aqui, ó. Coma. É gostoso. Adão foi lá e comeu. Quando eles comeram do fruto, O pecado. aí o pecado entrou no mundo, porque eles desobedeceram a palavra do Senhor. E veio o peso na consciência. No capítulo 7 diz assim, ó. Abriram-se então os olhos de ambos, dos dois, né? E percebendo que estavam nus, como nus, fizeram folhas de figueira e cintas para si. Quando eles comeram, eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que, gente, começaram a enxergar aquilo que era oculto a eles. Então, o peso na consciência começaram a se esconder de Deus. Por que se esconder de Deus? Porque o pecado ele envergonha. O pecado envergonha, o pecado maltrata, o pecado envergonha, o pecado leva à ruína. E Deus começou, Adão, lá atrás, ela estava tendo uma conversa com a serpente. Esse processo todo do diálogo com a serpente, depois comeram do fruto, Deus começou a ter uma conversa com ele. Veja o cuidado de Deus. Deus estava observando tudo. Mas Deus já tinha dado uma ordem. Você não pode comer. Mas o homem decide. O homem decide ou não decide? Decide. A gente decide. Se quer isso ou quer aquilo. E Deus tinha dito para não comer. Eles foram comer. Mas o cuidado de Deus é muito grande por nós. Quando eles pecaram e começaram a ficar envergonhados, Deus começou a dialogar. Adão, começou a conversar. Adão. Então Deus, ele sempre tem nos protegido, nos guiado. Deus não deixou, mesmo o homem ter caído, pecado.
sozinho. Deus foi lá e começou a conversar com ele. Começou a ter um diálogo, uma conversa. Adão, por que você está com vergonha, se escondendo? E ele foi sincero. Hoje Foi é dia sincero, lá no capítulo 11, ó. 15 de outubro de 2023, domingo. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que você estava nu? Quer dizer, quando Deus começou a conversar com ele, ele disse que estava nu e estava se escondendo, né? Aí Deus disse: mas quem fez você saber, Adão, que você está nu? Mas Deus sabia. Mas Deus queria ouvir da boca dele. Então, sejamos sinceros com o Senhor. Se a gente errou em algo, se a gente fez algo que foi contrário à Bíblia, a sinceridade é muito bom. Deus, eu errei. Eu fiz isso, mas eu estou arrependido, Senhor. Eu quero uma mudança. E pode ter certeza, queridos, que Deus, Ele dá a mudança. E Adão aqui, ele foi sincero com Deus. Ele disse o quê? Ó? No 12, né? Então disse o homem, cadê? Não, no 11 ainda. Comeste da árvore que eu te ordenei, que não comeste? Então disse o homem à mulher. Então disse o homem: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Quer dizer, o pecado, as pessoas costumam fazer isso, colocar a culpa um no outro. Ah, Senhor, eu fiz por causa disso. Ah, mas eu errei, foi porque fulano, foi porque tal circunstância. A gente, nós seres humanos, costumamos estar colocando a culpa em alguma coisa pelo nosso próprio erro. O certo é assumir: Senhor, eu errei. Se adulterou, se mentiu, né, se enganou, se fez algo contrário àquilo que a Bíblia diz que não era para fazer, seja sincero diante de Deus. Deus, eu fiz, mas eu estou aqui arrependido, pedindo perdão. É verdade. Glória a Deus. E aí Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa na serpente, mas Deus disse para Adão: não coma. E Eva sabia também que não era para comer. Mas tudo isso aconteceu por conta de dar ouvidos ao diabo. Eva ficou dialogando. Eu fiquei imaginando, dialogando com o diabo, com a pessoa que está induzindo ao erro. Não, a gente tem que dizer: não, isso aí eu não quero saber não. Mas não, eu não quero nem. Olha, você quer ser meu amigo, a gente continua uma amizade, né? Sadia, mas isso aqui eu não quero nem saber. A gente tem que cortar qualquer diálogo que seja errado, que seja contrário. Para quem dá ouvidos? Para quem está conversando? Ah, mas fulano não pode ficar com raiva de mim. Mas o que é que a Bíblia diz? Importa agradar a Deus do que aos homens. É verdade. Eu tenho um caráter a zelar, eu tenho um nome a zelar, que é o nome de Jesus, que é o meu nome. Então eu não vou dar ouvidos àquilo que pode me levar ao pecado. E depois eu errei, a pessoa, né? Eu errei porque fulano. Eu errei porque aconteceu tal coisa. Não. Errou porque deu ouvidos. E aí tem uma consequência. O pecado tem consequência. E triste. Qual foi a consequência de Adão e Eva? Foram expulsos do jardim. Foram expulsos do paraíso. O pecado tirou Adão da bênção. O pecado tirou Adão e Eva de usufruir do melhor. Foram expulsos do jardim do Éden por conta de dar ouvidos àquilo que Deus não quer. Então, o pecado leva a pessoa à queda. Mas a misericórdia de Deus, ela é muito boa. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. É a misericórdia do Senhor. E pela misericórdia do Senhor,
Deus enviou Jesus para nos perdoar, nos dar a vida eterna e ir para o céu. Amém. Amém?